Oi, tudo bem? Mi nome é Chan, Meu nome é Chan and that's all the Portuguese I know. e é tudo que eu sei de português. It's so good to be with you today and over the next couple of days. É muito bom estar com vocês hoje e nos dias que nós estaremos juntos. Fabiano and I were talking about how just a few years ago there was just a small group of you. Eu estava falando com o Fabiano como que alguns anos atrás havia apenas um pequeno grupo aqui. And it's really exciting to see what God is doing in and through you. E é realmente muito empolgante ver aquilo que Deus está realizando no meio de vocês. And in advancing the mission of the gospel here in Rio de Janeiro and throughout Brazil. Para podermos levar adiante a missão do Evangelho aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Let me tell you a little bit about me. Quero falar a vocês um pouco a meu respeito. Someone once said you're defined by your loves. Alguém alguma vez disse que você normalmente se define por aquilo que você ama. And so let me tell you what I love. Então eu quero falar para vocês quais são os meus amores. First and foremost, I love Jesus. Em primeiro lugar, acima de tudo, eu amo a Jesus. I came to Christ in college. Eu aceitei o Senhor Jesus quando eu estava na faculdade. And over 20 years of ministry, E depois de 22 anos de ministério, I still find myself waking up amazed and astonished at who Jesus Christ is. eu ainda me vejo acordando todos os dias totalmente impressionado, maravilhado com quem Jesus é. And all that he accomplished for us through his life, death, resurrection, and ascension into heaven. E maravilhado com tudo o que ele realizou por nós, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. And so number one, I love Jesus. Number two, I love my wife. Então, em primeiro lugar, eu amo Jesus. Em segundo lugar, eu amo a minha esposa. My wife and I just celebrated over 22 years together. Minha esposa e eu acabamos de celebrar mais de 22 anos juntos. God has blessed me with an incredibly beautiful bride. E Deus me presenteou com uma noiva, uma esposa muito linda. And over the last few years, she's come with me to Rio. E nos últimos 4 anos ela tem me acompanhado aqui nas minhas viagens ao Rio. But she wasn't able to come this year. Mas ela infelizmente não pôde estar presente desta vez. And she just wanted me to send her love to you guys and her prayers to you guys and ladies. E ela pediu então que eu transmitisse a vocês hoje o amor dela por todos vocês e as orações que ela tem levado a Deus a favor de todos. And so I love Jesus, I love my wife, and I love 3 beautiful daughters that my wife gave me. Então eu amo Jesus, amo minha esposa e amo 3 lindas filhas que a minha esposa me deu. I live in a house full of drama. Eu vivo numa casa que é muito cheia de drama. but I'm truly a blessed man. Mas eu sou um homem muito, muito abençoado. And then fourthly, I love my church. A little over 10 years ago, we planted Cross Point Church in Orlando, Florida. Em quarto lugar, eu amo a minha igreja. Mais ou menos há uns 10 anos, nós plantamos a igreja Cross Point na Flórida. And God has just blessed us with this church that is captivated by the gospel. E Deus tem nos abençoado com essa igreja que está e tem sido cativada pelo Evangelho. And we have planted 15 going on 16 churches over the past 10 years just out of our church. E nesses últimos 10 anos nós já plantamos perto de 15 ou 16 igrejas que nasceram a partir da nossa igreja. Which brings me to the fifth thing I love, and that's church planters. O que me leva à quinta coisa que eu mais amo, que é a plantação de igrejas. Pastors who are willing to risk everything to see the mission of Christ advance in their cities. Pastores que estão dispostos a arriscar tudo para ver avançar a missão do Evangelho nas cidades, no país. And so it's a great joy and honor for me to be here with you these couple of days. Então, nesses 2 dias é realmente um grande privilégio, uma grande alegria para mim poder estar aqui com os irmãos. I'm honored and humbled to be able to pour into you a little bit. Eu fico honrado e me sinto quebrantado para poder aqui falar alguma coisa a vocês. So that you can bring back the light of the gospel into your city. Para que vocês possam tomar aquilo que receberam e levar a luz do Evangelho no lugar onde vocês estão ministrando. The assignment Jay gave me was to talk about the qualifications of a church planter. O Jay pediu que eu falasse sobre as qualificações de um plantador de igrejas. And so for this session, I don't want to talk about what we do. Só que nessa palestra eu não quero falar exatamente o que nós fazemos. I want to talk about who we are to be. Mas eu quero falar sobre quem nós devemos ser. I don't want to talk so much about what we're called to do.
Não quero falar muito sobre aquilo que somos chamados para realizar, but what we are called to be as men and as women. mas aquilo que somos chamados para ser como homens e mulheres. So if you have your Bibles, turn with me to 2 Peter chapter 1. Então, por favor, abra comigo em 2 Pedro, no capítulo 1. And we'll pick it up in verse 3. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 3. And I'll have Fabiano read it for us through verse 9. Eu vou pedir que o Fabiano faça a leitura até o versículo 9. 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. Diz assim a palavra: Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. And so Peter is calling us to a life of faith, Pedro, então, está nos chamando para uma vida de fé, a life of virtue, uma vida de virtude, a life of knowledge, a life of self-control, uma vida de conhecimento, uma vida de domínio próprio, a life of steadfastness, a life of godliness, uma vida de piedade, uma vida de perseverança, a life of brotherly affection and love. uma vida de fraternidade e amor. And he says in verse 8 that we need to continue increase in this. E ele diz no versículo 8 que nós precisamos continuar a crescer em todas essas In order to virtudes, keep us from being ineffective or unfruitful in our knowledge of Jesus Christ. para que nós não sejamos ociosos nem infrutíferos no nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo. But here's what I want to show you how Peter connects us to the gospel. Mas aqui eu quero mostrar a todos vocês como que Pedro nos vincula, nos conecta com o Evangelho. In verse 9 he says, "For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind." Lá no versículo 9 ele diz: Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, Having forgotten that he was cleansed. tendo-se esquecido da purificação. And so, in other words, what Peter is saying is the reason we don't grow in these gospel qualities Então o que Pedro está dizendo é que a razão pela qual nós não crescemos nessas qualidades do Evangelho is that we have forgotten or become nearsighted or blind to the gospel. é que ou nós estamos enxergando pouco, ou ficamos cegos, ou nos esquecemos dessas verdades do Evangelho. And so, in order to grow, to have fruitful and effective ministries, Então, para que nós possamos crescer e ter ministérios frutíferos, Peter is calling us back to believe more deeply in the gospel. Pedro está nos chamando de volta para que nós possamos crer mais profundamente no Evangelho. A little over 10 years ago, I moved to Orlando to plant Crosspoint Church. Há pouco mais de 10 anos eu me mudei para Orlando para plantarmos a Crosspoint. And the first year of church planting was one of the most painful years of my life. E o primeiro ano da plantação daquela igreja foi um dos anos mais difíceis da minha vida. God began to deconstruct everything I thought I was as a man, Deus começou a desconstruir tudo aquilo que eu pensava como homem, as a husband, como marido, as a father, como pai, as a preacher, como pregador, as a leader, como líder, as a planter. como um plantador de igrejas. Every facet of my life seemed to come undone. Cada faceta da minha vida parecia se destruir, se desfacelar. I felt like I was failing at everything, Era como se eu estivesse fracassando em todas as coisas. and my soul was becoming weary. E a minha alma estava começando a ficar cansada. And I was considering quitting this whole church planting endeavor. E eu comecei a pensar, eu vou
vou parar com essa história toda de plantação de igrejas. And my wife was feeling the weight of it. E a minha esposa começou a sentir o peso que estava sobre And my mim. wife was feeling weary. E ela também começou a se sentir exausta. And then God began to grace me E Deus então começou a derramar da sua graça sobre with an mim. understanding that the solution to this weariness of my soul was to believe more deeply in the gospel. E me fez compreender que a solução desse peso de alma que eu estava sentindo era que eu deveria crer mais profundamente no Evangelho. I planted for very idolatrous reasons. Eu plantei a igreja por muitas razões que eram idólatras. I planted in pursuit of the approval of man. Eu plantei a igreja procurando a aprovação dos I thought homens. if I could just plant a church on my own Eu pensei que eu pudesse plantar por mim mesmo, sozinho, a and igreja. begin to preach, E pudesse começar a pregar. and people would come, E depois de pregar, as pessoas então viriam. and I would get a sense of status and significance from that. E achei que isso me daria um senso de status e de importância. But God in His grace began to rip all of those idolatrous motives out of my life. Mas Deus, em sua graça, começou a destruir todas essas motivações idólatras da minha vida. For most of us who plant, Para a maioria de nós que somos plantadores de igreja, we plant with a passion for the gospel, nós plantamos apaixonados pelo Evangelho, but oftentimes it's mixed with idolatrous reasons mas muitas vezes isso vem junto com motivações que são idólatras, of seeking approval in our performance querendo buscar aprovação no nosso próprio desempenho, rather than resting in the performance of Christ on the cross. em vez de descansarmos no desempenho de Cristo na cruz. And the result of that in the soul of a pastor is devastating. E o resultado disso na alma de um pastor é simplesmente desastroso. Most of us will fail in our pursuit of church planting for idolatrous reasons. Muitos falham na sua busca, na sua tentativa de plantar igrejas justamente por razões idólatras. The only thing scarier than that is that we would succeed in idolatrous pursuits of church planting. Mais terrível que isso seria se nós tivéssemos sucesso na nosso empreendimento de plantação de igrejas com essa atitude. I've come to understand that Jesus loves us enough E eu comecei a perceber que Jesus nos ama tanto to rip those things, those created things we look to, a ponto de retirar, remover de nós essas coisas criadas para as quais nós voltamos o nosso olhar, for security and for comfort and control, buscando segurança, buscando controle, buscando consolo, rather than looking to Christ. em vez de olharmos para Cristo. Planting for idolatrous reasons Quando nós plantamos por motivos idólatras, is devastating in the life of a planter and his family. isso é algo devastador na vida do plantador de igreja e também da sua família. Let me read some statistics to you about church pastors in America. Eu quero ler para vocês algumas estatísticas de pastores nos Estados Unidos. And I suspect that these statistics are the same of pastors in South America. E acredito que essas estatísticas também possam refletir a situação de pastores na América do Sul. 1,500 pastors leave the ministry each month due to moral failure, spiritual burnout, or conflict in their churches. 1.500 pastores abandonam o ministério a cada mês por fracasso moral, por estarem esgotados espiritualmente ou por algum tipo de dissensão ou divisão em suas igrejas. 50% of pastors' marriages will end in divorce. 50% dos casamentos de pastores acabam em divórcio. 80% of pastors 80% dos pastores and 84% of their spouses feel unqualified and discouraged. e 84% das esposas de pastores se sentem desqualificados e desestimulados. Did you read all that? Yes, go ahead. 80% of seminary and Bible school graduates who will enter ministry will leave the ministry within the first 5 years. 80% dos pessoas que se formam em seminários ou institutos bíblicos e que entram no ministério acabam abandonando o ministério nos primeiros 5 anos. 70% of pastors fight depression. 70% dos pastores combatem algum tipo de depressão. Almost 40% polled said they had an extramarital affair since beginning their ministry. Quase 40% dos que foram pesquisados afirmaram que tiveram algum caso extraconjugal desde que começaram seu ministério.
ministério. 70% said the only time they spent time in the Word of God was in preparing for sermons. 70% dos pastores afirmaram que o único tempo que eles gastavam estudando a palavra de Deus era quando eles estavam preparando sermões. These are heartbreaking statistics. Essas são estatísticas de quebrar o coração. This devastates the lives of men. Isso pode devastar, destruir a vida de um homem. But it also has a terrible impact upon a man's wife and his families. Mas o impacto também é terrível sobre a vida da esposa e dos filhos do pastor. Let me read you some statistics about pastors' wives. Eu quero também ler algumas estatísticas a respeito das esposas de pastores. 80% of pastors' wives feel like their husbands are overworked. 80% das esposas de pastor sentem que os seus maridos trabalham demais. And the result of that is the wives become bitter towards their husband and towards the church. E o resultado disso é que essas esposas desenvolvem uma amargura em relação ao marido e em relação à própria igreja. Men, you know you are in trouble when your wife refers to the church as your mistress. Você precisa realmente perceber que está em dificuldades quando a sua esposa começa a se referir, a falar, descrever a igreja como se fosse a outra. 80% of pastors' wives would rather their husband choose another profession. 80% das esposas de pastores gostariam que o seu marido procurasse outra profissão. The majority of pastors' wives said the most destructive event that has ever occurred in their marriage and family was the day they entered into ministry. A maioria das esposas de pastores entrevistadas disseram que o acontecimento mais destrutivo da vida delas aconteceu no casamento e na família no dia em que o marido entrou para o ministério. These are all signs. Todos esses são sinais Are all symptoms ou sintomas of pastors in desperate need of the gospel. de pastores que precisam desesperadamente do evangelho. Do me a favor, look to the person on your right Agora faça um favor, olhe para a pessoa que está ao seu lado, à and sua say, direita, you need the gospel. e diga para essa pessoa, você precisa do evangelho. Look to the person on your left and say, you need the gospel. Olhe para a pessoa da esquerda e diga, você precisa do evangelho. Now look right up here. Agora olhe para mim aqui. Okay, some of you all are saying, you really, really need the gospel. Agora todos digam, você realmente precisa do evangelho. Right? Look right up here. Olhe para cá. This pastor right here and right here Esse pastor aqui e esse rapaz aqui desperately needs the gospel daily. desesperadamente precisam diariamente do evangelho. We need to immerse our souls in it. Nós precisamos mergulhar a nossa alma no evangelho. We need to soak in it. Nós precisamos deixar que ela se encharque com o And evangelho. we need to let the reality of the cross inform and transform every aspect of our E lives precisamos deixar que a realidade da cruz transforme cada aspecto da nossa vida and every aspect of our e ministry. cada aspecto do nosso ministério. Towards the end of that last year, towards the end of my first year of planting Crosspoint, Mas para o final do meu primeiro ano ali plantando a igreja Crosspoint, I had this interesting conversation with the son of Bill Bright, the founder of Campus Crusade for Christ. eu tive essa conversa muito interessante com o filho do Bill Bright, o fundador da Cruzada Estudantil. Campus Crusade for Christ is one of the largest parachurch ministries, I believe, in the world. Cruzada Estudantil, eu creio que seja o maior ministério para-eclesiástico no mundo todo. My friend's dad was a powerful force for the gospel in his lifetime. O meu amigo Dan foi uma força muito grande. O seu pai foi uma força muito grande para o evangelho enquanto viveu. And he told me this story as his dad laid on his deathbed. E o filho do Bill contou essa história de que quando o pai estava ali no leito de morte, And he asked his dad, "Dad, who discipled you?" ele perguntou para o seu pai, papai, quem foi o seu discipulador? And Bill Bright said 2 men discipled him. E Bill Bright respondeu que dois homens o haviam discipulado. One was a man named Oswald Chambers. Um foi um homem chamado Oswald Chambers The other was a man named Ian Murray. e o outro foi um homem chamado Ian Murray. Now I quickly began to do the math in my head.
E eu comecei a fazer a conta na minha cabeça imediatamente. and realized that Ian Murray was alive during his lifetime. E eu percebi que Ian Murray estava vivo durante ali aquele período em que Bill Bright estava vivo também. But Oswald Chambers died long before Bill Bright was born. Mas Oswald Chambers havia morrido muitos anos antes de Bill Bright And I morrer. began to realize Bill Bright had a dead mentor. E eu percebi o seguinte, Bill Bright tinha um mentor morto. He allowed Oswald Chambers to speak into his life. Ele permitiu que Oswald Chambers falasse na sua vida. The thing about dead mentors O que nós precisamos saber sobre os mentores que já morreram is they don't care whether you like them or not. é que eles não estão se importando se você gosta ou não gosta deles. Sometimes living mentors Às vezes os mentores vivos are interested in you liking them. estão realmente muito interessados em saber se você gosta ou não deles. So sometimes they won't speak the truth to you because they fear you won't like them. Então, às vezes, eles não vão proclamar a verdade para você com medo de que você não vá gostar deles. But dead mentors don't care. Mas os mentores mortos não se importam, não dão a mínima com isso. And so I went home that night and said, I need to find some dead mentors. Então eu fui para casa naquela noite e disse para mim mesmo, eu preciso encontrar alguns mentores mortos. God had blessed me with some living mentors. E Deus já me abençoou com alguns mentores que vivem, estão vivos. But I needed to find some dead mentors. Mas eu precisava encontrar alguns que já haviam morrido. And so God led me to two men. Então Deus me levou para dois homens. Charles Spurgeon, the Prince of Preachers, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, and then an old Reformed pastor named Richard Baxter. e um antigo pastor reformado chamado Richard Baxter. I read Spurgeon's lecture to my students Eu li o livro de Spurgeon, Lições a meus alunos, and Baxter's Reformed pastor. e o livro de Baxter chamado O Pastor Aprovado. And God began to use those two men to reshape my soul with the gospel. E Deus começou a usar esses dois homens para remodelar a minha alma com o Evangelho. And so let me just give you, pastor to pastor, just 7 lessons I've learned from my dead mentors. Então, permitam-me dar hoje para você, de pastor para pastor, 7 lições que eu aprendi com esses mentores já falecidos. Lesson number 1 is this. Lição número 1 é a seguinte: See that the work of grace be thoroughly worked out in your own souls. certifique-se de que a obra da graça seja plenamente aplicada à sua alma. It is of utmost importance that we pastors are thoroughly gripped by the gospel ourselves. É da mais alta importância que nós próprios, nós pastores, estejamos nós mesmos totalmente tomados pelo Evangelho. The very gospel we are called to preach to the ends of the earth O próprio Evangelho que fomos chamados a pregar até os confins da terra must first penetrate to the depth of our souls. deve primeiro penetrar nas profundezas da nossa alma. Spurgeon writes in his lectures to my students, Spurgeon escreve no livro Lições a meus alunos: it should be one of our first cares that we ourselves be saved men. deve ser uma de nossas primeiras preocupações que nós mesmos sejamos homens salvos. True and genuine piety is necessary as the first indispensable requisite. A verdadeira, genuína piedade é necessária como primeiro requisito indispensável. Whatever a call a man may pretend to have, Qualquer que seja o chamado que um homem afirme ter, if he has not been called to holiness, se ele não foi chamado à he santidade, certainly has not been called to ministry. certamente não foi chamado para o ministério. A call to holiness must precede the call to ministry. O chamado à santidade deve preceder o chamado ao ministério. And in order to grow in holiness, we must press deeply into the gospel. E para crescermos em santidade, nós precisamos nos aprofundar no We Evangelho. must trust more deeply in what Christ has done for us on the cross. Nós precisamos confiar mais profundamente naquilo que Cristo realizou por nós na cruz. And see how that work of the gospel informs and transforms every aspect of our lives. E enxergar como essa obra do Evangelho forma e transforma todos os aspectos da nossa vida. That the gospel is just not simply the ABCs of Christianity, Que o Evangelho não é apenas o ABC do cristianismo, but as Tim Keller, a pastor in New York, says, it's the A to Z of Christianity. mas como Tim Keller, um pastor em Nova York, diz, é o A a Z do cristianismo, o alfabeto todo. That is more than just getting eternal life. Isso é mais do que simplesmente obtermos a vida eterna. It has the power to transform all of life. O Evangelho tem o poder de transformar toda a nossa vida. A few years ago,
I had lost my keys and had lost my glasses all in the same day. Alguns anos atrás, no mesmo dia, eu consegui perder minhas chaves e os meus óculos. Something that I do often, E algo que eu faço, acontece muitas vezes comigo. and something that my wife always harasses me for. E algo sobre o que a minha esposa sempre me persegue e me azucrina porque eu não posso fazer isso. And so I spent like several hours looking for both my keys and my glasses. E eu passei várias horas procurando as chaves e procurando os óculos. And I'm just looking everywhere. E eu fiquei procurando em toda parte. Some of y'all know what I'm talking about. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando. The two things I hate is losing things and wasting time. Duas coisas que eu simplesmente detesto é perder coisas e perder tempo. And there's nothing worse than wasting time looking for things you lost. E não há nada pior do que perder tempo procurando coisas que você perdeu. And I'm just upset E eu simplesmente fico chateado com and isso. frustrated. Eu fico frustrado. And I'm like looking in cabinets, E eu estou ali naquela situação procurando nos armários, slamming cabinet doors, batendo as portas dos armários, slamming drawers. batendo gavetas, abrindo I'm looking in gavetas. the refrigerator. Até na geladeira eu procuro. I am desperate. Eu estou desesperado. And I'm angry. E eu estou já furioso. And I'm upset. E fico muito chateado com aquela And my whole family knows it. E toda a minha família sabe muito bem o que está And acontecendo. right in the middle of all this, my 10-year-old E daughter, bem no meio de tudo isso, a minha filha de 10 anos apenas, who's my little que theologian, é a minha pequena teóloga, looks up at me and says, "Daddy, you need Jesus." ela olha para mim e diz assim: papai, você precisa de Jesus. And you know what? She was more right than I even realized in that moment. Sabe de uma coisa? Ela estava mais certa do que eu mesmo fui capaz de perceber naquele momento. Because my frustration and anger wasn't just about the keys. Porque a minha frustração e a minha raiva não eram apenas por causa das chaves que eu havia perdido. It was about control Mas é simplesmente porque eu havia perdido o controle sobre alguma coisa. that I didn't have. Um controle que eu havia ali naquela situação And so I was perdida. angry instead of resting in Christ. Então eu fiquei bravo em vez de simplesmente descansar em Cristo. Now, in that moment, Naquele momento, the gospel needs to redeem and transform my anger and my frustration. o evangelho precisa redimir e transformar a minha ira e a minha frustração. The grace of God needs to be thoroughly worked out into my life every single day. A graça de Deus precisa operar completamente na minha vida a cada dia. Now, the implication to this lesson is that the gospel we so fervently preach to others would be lost on us. Agora, a implicação dessa primeira lição é que nós podemos perder o evangelho que nós tão fervorosamente pregamos. Richard Baxter writes this. Richard Baxter escreve o seguinte: He says, "If we will be divines only in tongue and title, se quisermos ser teólogos somente de palavra e de título, and have not the divine image upon our souls, sem a imagem divina impressa sobre a nossa alma, nor give ourselves up to divine honor and will, e sem nos entregarmos à honra e à vontade divina, no wonder we be separated from the divine presence não é de admirar que sejamos separados, então, da presença divina, and denied the fruition of God forever." impedidos de desfrutar para sempre de Deus. He says, "Believe it, sirs. Acreditem, senhores, diz ele, God is no respecter of persons. Deus não faz acepção de He pessoas. saveth not men for their coats or callings. Não salva os homens por seus trajes ou por seus chamados. A holy calling will not save an unholy man." Um chamado santo não salva um homem ímpio. And Baxter doesn't mix words here. E Baxter mistura algumas palavras aqui. He says, "Many a preacher is now in hell, Ele diz assim: muitos pregadores estão agora no inferno, who hath 100 times called upon his hearers to use the utmost care and diligence to escape." embora tenham convocado seus ouvintes a usar o máximo de cuidado e diligência para justamente escaparem do inferno. A young pastor came to me and asked me one time, "What is the most important thing I need to know in order to plant a successful church?" Um jovem pastor uma vez se aproximou de mim e me perguntou qual é a coisa mais importante que eu preciso saber para plantar uma igreja bem-sucedida. And my answer was this: E a minha resposta foi a seguinte: love Jesus more than the church. ame a Cristo mais do que a igreja.
to be consumed more with Jesus and how big Jesus is esteja mais consumido por Jesus e por quem Ele é, than being consumed with how big your church might be. do que se permitir consumir pelo tamanho que você quer que a sua igreja tenha. Oftentimes we use the church for our own glory Muitas vezes nós usamos a nossa igreja para a nossa própria glória. instead of building a church that glorifies God. Em vez de edificarmos, construirmos uma igreja que glorifique a Deus. Love Jesus more than the church. Ame a Jesus mais do que a sua igreja. If you are going to preach gospel-centered sermons Para que você possa pregar sermões centrados no Evangelho and lead gospel-centered churches, e que você possa também conduzir igrejas centradas no Evangelho, then you must live a life fully captivated by the gospel. você precisa viver completamente cativo pelo Evangelho. Now, lesson number 2. Vamos então para a lição número 2. See to it that you guard the flame of the gospel passion burning brightly in your life. Certifique-se de que você manterá a chama do Evangelho ardendo fortemente em sua vida. John Stott, John Stott, an author and pastor, compares the cross to a blazing bonfire. Pastor e escritor, compara a cruz a uma fogueira acesa, ardente. He says if we want the flame in our hearts to be kept alive, we must keep coming back to its source. Ele diz que se nós queremos manter vivas as chamas no nosso coração, nós precisamos continuar voltando à fonte dessa fogueira. The cross is the blazing fire which the flame of our love is kindled. A cruz é a fogueira ardente em que a chama do nosso amor se mantém acesa. But we have to get near enough to it for its sparks to fall on us. Mas precisamos nos aproximar o suficiente para que as suas centelhas nos alcancem. We must live daily in full view of the cross. Nós precisamos viver diariamente enxergando plenamente a cruz diante dos nossos olhos. We must let the reality of the cross shape every aspect of our lives. Nós precisamos permitir que a realidade da cruz molde todos os aspectos da nossa vida. We must not let the passion for church planting Nós não podemos permitir que a paixão que nós temos pelo plantar igrejas rob us of a passion for Jesus Christ. tire de nós a paixão que nós devemos devotar ao Senhor Jesus. Now here's the danger or implication when that happens. Agora aqui está o perigo e a implicação de quando isso acontece. Your church will lose its gospel passion. Quando isso acontece, a sua igreja também perderá a paixão pelo Evangelho. This is what happened to the church of Ephesus in Revelations 2. É o que acontece à igreja de Éfeso, que nós lemos lá em Apocalipse 2. In Revelations chapter 2, Em Apocalipse 2, verse 2, no versículo 2, God says, I know your works, your toil, and your patient endurance, Deus diz: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. and how you cannot bear with those who are evil, Sei que não suportas os maus but have tested those who call themselves apostles, e que puseste à prova os que se dizem and apóstolos, are not, and found them to be false. mas não são, e descobriste que são mentirosos. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, and you have not grown weary. e não te desanimaste. Now, this description of the Ephesus church sounds like it's a great church. Agora veja, quando nós lemos essa descrição da igreja de Éfeso, nós realmente achamos que é uma igreja extraordinária. That it is doing everything a church ought to be doing. Que esta igreja está fazendo tudo o que uma igreja deve fazer. I mean, it seems like it's contending for the faith. Parece que é uma igreja que está lutando pela fé, It's refuting bad theology. está rejeitando a má teologia, And it exposing false teachers. está desmascarando os falsos mestres. But God says, I have this against you. Mas Deus diz: eu tenho isso contra ti. And look at what he had against them. E veja o que ele tem contra ti no versículo 4. He says that you have abandoned the love that you had at first. O fato de que deixaste o teu primeiro amor. Now, here's what happened in the church of Ephesus. Agora veja, isso é o que está acontecendo na igreja de Éfeso. Their passion for correct doctrine A paixão que eles tinham pela sã doutrina and for being a church e a paixão que eles tinham por ser de fato uma igreja had somehow overshadowed their passion and love for Jesus. de alguma forma tinha se sobreposto à paixão que eles tinham pelo Evangelho e por Jesus. And God gives them this warning in verse 5. He says, remember therefore from where you have fallen. E no versículo 5, Deus lhes faz a seguinte advertência: lembra-te, pois, de onde caíste.
Repent and do the works you did at first. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu Now, lugar. here's what he's instructing the church of Ephesus to do. Agora veja, essa é a instrução que Deus está dando para a igreja de He's Éfeso. saying, repent Primeiro, arrependam-se and do the works you did at e first. pratiquem as obras que primeiramente praticaram. Now, he doesn't tell us what those works are, Ele não explica, não explicita quais eram essas obras, but I think it's fair to say mas acho que cabe dizer that the works we do at first que as primeiras obras que nós realizamos is to believe deeply in Jesus as our Savior. são exatamente crer profundamente em Jesus como nosso Salvador. And so the hard work of growing in our faith Então, o trabalho árduo de crescer na fé is just simply believing more deeply in the work of Christ. é simplesmente crermos mais profundamente na obra de Cristo. Richard Baxter writes this. Richard Baxter escreve o seguinte: He said, when your minds are in a holy heavenly frame, quando tiverem a mente fixada nas coisas santas e celestiais, your people are likely to partake of the fruits of it. muito provavelmente o seu povo colherá os frutos disso. Your prayers and praises Suas orações, seus louvores, and doctrines will be sweet and heavenly to them. suas doutrinas serão doces e celestiais para as They will pessoas. likely feel when you have been much with God. Muito provavelmente saberão quando você esteve bem perto de Deus. That which is most in your hearts Aquilo que está mais presente no coração de vocês, is likely to be most in their ears. muito provavelmente penetrará mais fundo em seus ouvidos. Richard Baxter confessed. E aqui há uma confissão de Richard Baxter. He says, I must speak it by lamentable experience. Ele diz: confesso que digo isso por uma infeliz experiência, That I have published to my flock the distempers of my own soul. a de transmitir ao rebanho as inquietações da minha própria alma. When I let my heart grow cold, Quando permito que o meu coração se esfrie, my preaching is cold. esfria-se também a minha pregação. And when it is confused, E quando ele está confuso, my preaching is confused. minha pregação fica And so confusa. I can often observe also in the best of my E hearers posso muitas vezes observar em meus melhores ouvintes that when I have grown cold in my que preaching, quando minha pregação se esfria, they have grown cold too. eles também se esfriam. And the next prayers, E as orações que se seguem which I have heard from them, have been like my preaching. e que eu ouço deles são exatamente como as minhas pregações. Your church will most likely reflect the passion of your heart. Muito provavelmente a sua igreja vai refletir a paixão que está no seu And so coração. you may ask, why does my church not evangelize more? Então talvez você se pergunte por que a minha igreja não evangeliza mais? Why does my church not engage in social justice more? Por que a minha igreja não se engaja mais em questões sociais, de justiça social? Why do they not spill their lives out in generosity? Por que a minha igreja não derrama a sua vida em generosidade? The answer could be is that they've lost their gospel passion E a resposta pode ser que esta igreja perdeu a sua paixão pelo evangelho. because their pastor has lost their gospel passion. Porque, em primeiro lugar, o pastor já perdeu a sua paixão And so the pelo question evangelho. becomes, how do we guard that gospel passion? Então a pergunta que nós temos de nos fazer é como manter viva essa chama da paixão pelo evangelho. This is lesson number 3. E essa é a lição número 3. See to it that you preach the gospel to yourself daily. Certifique-se de pregar o evangelho a você mesmo todos os dias. C.J. Mahaney, in his book, The Cross-Centered Life, C.J. Mahaney escreve no seu livro O Segredo da Vida ao Pé da Cruz. this has been translated in Portuguese, right? Isso foi traduzido para o português, I highly recommend this book. publicado pela Editora Vida. Eu recomendo esse livro fortemente. He writes, Ele escreve: reminding of ourselves of the gospel is the most important daily habit we can establish. lembrar-nos do evangelho é o hábito diário mais importante que devemos criar. If the gospel is the most vital news in all the world, Se o evangelho é a notícia mais importante do mundo, and if salvation is the defining truth of our e existence, se a salvação pela graça é a verdade que norteia a nossa we existência, should create ways to immerse ourselves in these truths every single day. devemos encontrar formas de mergulhar diariamente nessas verdades. So let me just give you some practical ways that you could preach the gospel to yourself. Então eu quero sugerir algumas formas práticas pelas quais você
pode pregar o evangelho para si mesmo todos os dias. Number one, just memorize and meditate upon the gospel. Primeira coisa, memorize e medite no evangelho. Rehearse the gospel as both the narrative and the systematic. Relembre o evangelho e revise o evangelho não só como uma narrativa, mas também como uma teologia de forma sistemática. Know the gospel narrative well. Conheça bem a narrativa do evangelho. Know and understand creation, fall, redemption, restoration. Conheça e entenda a história da redenção, a queda, a salvação, a redenção. Know how to tell your story through the lens of the gospel narrative. Aprenda a contar a sua própria história à luz das lentes da narrativa do evangelho. Let the story of the gospel shape the story of your life. Permita que a história do evangelho possa moldar a história da sua vida. And so know the gospel narrative well, but know the systematic gospel as well. Então, conheça bem a narrativa do evangelho, mas também conheça o evangelho de forma mais sistematizada. Unpack and meditate upon such words as regeneration, justification, sanctification, glorification. Destrinche e procure entender esses conceitos bíblicos todos como regeneração, justificação, santificação, glorificação. Plunge the depth and the riches of these words of the cross. Mergulhe profundamente nessas riquezas da cruz. Know what they are. Saiba o que significa cada And uma know how delas. they shape your life. Saiba como essas riquezas, essas verdades do evangelho podem modelar a sua vida. And so number one, memorize and meditate on the Então, a gospel. primeira coisa, memorize e medite no evangelho. Know it well and know how to tell it well. Conheça bem o evangelho e aprenda a transmiti-lo bem. And then number two, pray the gospel. Número 2, ore o evangelho. The only way we can ever enter into the presence of a holy and righteous God is because of His grace. Afinal, nós só podemos entrar na presença de um Deus santo e justo por causa da graça de Cristo, por causa da graça de Deus. And so pray through the lens of the gospel. Então, ore com as lentes do evangelho. Number three, sing the gospel. Número 3, cante o evangelho. There are great songs that talk about the cross and what Christ accomplished on the cross. Há hinos e cânticos maravilhosos que falam sobre a cruz e o que Cristo realizou ali. Some of you in here may be like me, Talvez alguns de vocês sejam parecidos comigo and you don't sing very well. e não sejam lá muito bons cantores. We'll sing in the shower. Talvez vocês gostem de cantar no chuveiro. You always sound better in the shower. No chuveiro a gente sempre canta melhor. Every morning, wake up and sing the gospel in the shower. Todas as manhãs, quando você acordar no chuveiro, cante o evangelho. Let the words of these gospel songs soak your heart and mind. Permita que a letra desses cânticos que tratam do evangelho possam penetrar na sua alma, no seu coração. Number four, remember the gospel. Número 4, lembre-se do evangelho. Remember how the gospel has transformed your life. Lembre-se como o evangelho transformou sua vida. Paul did this in 1 Timothy 1, 12 and 13. Paulo fez exatamente isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. He writes, I thank him who has given me strength. Ele diz, eu agradeço aquele que me deu força. Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele me julgou e me considerou fiel, appointing me to his service. designando-me para realizar Though a sua formerly obra. I was a blasphemer, Embora antes eu fosse um blasfemo, persecutor, um perseguidor an insolent opponent. e um oponente, um adversário insolente. And then he writes, but I received mercy. E ele escreve, mas eu recebi misericórdia. We must never forget what Christ has saved us from. Jamais podemos nos esquecer daquilo que Cristo nos salvou. If some of you, you're in here and saying, well, I don't have a great testimony that God has saved me from this horrible life of sin. Muitos aqui podem dizer, que testemunho maravilhoso é esse de Deus ter me resgatado dessa vida de pecado. If that's your case, if you came to Christ as a child, Se você veio a Cristo quando você era ainda uma criança, rejoice in his grace. alegre-se, regozije-se na sua graça. Think of what your life would have been like apart from that grace, Pense como seria sua vida longe de Deus e da sua and graça. rejoice in it. E rejubile-se nele, nisto. And then number 6, practice incarnating the gospel. Número 6, pratique o ato de encarnar o evangelho. Be a friend to sinners. Seja um amigo de pecadores. When my wife and I moved to Orlando, Quando minha esposa e eu nos mudamos para Orlando, some of our neighbors that we met were far from Christ. alguns dos vizinhos que nós conhecemos ali estavam muito distantes de Cristo. As a married couple, they would frequent strip joints together. Como
como casais, eles se uniam e fumavam, é isso? See? What did you say? Like strip club, like, Ok. see? Ok. Muitas vezes eles faziam encontros de casais, não é? Together as a couple. Juntos como casais, troca de casais e coisas do tipo. And after several years of investing in them relationally E depois de muitos anos investigando no relacionamento com eles, and eating dinner with them, jantando com eles muitas vezes, not at strip clubs, não ali naqueles encontros de casais, aquelas trocas de casais, we began to just build a relationship with them. nós simplesmente começamos a construir um relacionamento com eles. And one time when my wife was at the grocery store, E uma vez a minha esposa estava ali no supermercado, they asked her, hey, would y'all like to go to this strip club with us? e uma das mulheres perguntou para ela: "Ei, você gostaria de participar de uma dessas festas conosco?" And my wife is like, my husband is a pastor. E a minha esposa disse assim: "Bem, o meu marido é pastor." To which he said, E essa pessoa disse, he needs to bring business cards. People need a pastor there. e ele disse assim: ele precisa trazer o cartão de visita dele porque lá as pessoas também precisam de pastor. He was so lost. He didn't even understand how inappropriate he was. Essa pessoa, esse homem que a convidou, estava totalmente perdido. Ele nem percebeu como isso era inadequado. And as my wife and I talked about our friends, E quando minha esposa e eu conversávamos a respeito desses amigos, we realized apart from God's grace, there go us. nós Apart from God's grace, that would be us. e nós percebemos o seguinte, que sem a graça de Deus seria exatamente o nosso caso. But we have maybe different sins. Nós talvez tenhamos pecados diferentes, But nevertheless, we're in need of a great Savior. no entanto, nós também precisamos de um grande Salvador. Living missionally, Nós precisamos viver de forma missional. being friends with sinners. Precisamos ser amigos de pecadores. Remind us that at the foot of the cross, Precisamos nos lembrar que ao pé da cruz, we are all great sinners todos somos grandes pecadores, in need of a great Savior. precisando de um grande Salvador. And so, see that you preach the gospel to yourself. Então, certifique-se de pregar o evangelho para você mesmo. Here's the implication or the danger if we don't do it. E aqui é a implicação ou o perigo se você não agir dessa Our maneira. preaching and ministry will be empty of its power. Se você não pregar o evangelho assim, a sua pregação e o seu ministério estarão esvaziados do seu poder. Many pastors toil week in and week out without power, without conviction, and without fruit. Muitos pastores se esforçam semana após semana, sem poder, sem convicção e sem frutos. Why is this? E por que é que isso acontece? Because his own life lacks power, Porque a vida deles própria está sem esse poder. conviction, and spiritual fruit Sem esse poder, sem essa convicção e sem esse fruto espiritual. that can only be brought to bear on his own soul by being immersed in the transforming power of the gospel daily. E esses elementos só podem estar presentes na alma dele se diariamente mergulharem no poder transformador do Evangelho. And so I learned that I needed to preach the gospel to myself daily. Então eu aprendi, eu preciso pregar o Evangelho diariamente para mim mesmo. Before I got in the pulpit and declared it to my people weekly. Antes de eu subir no púlpito e declarar semana após semana o Evangelho para o meu povo. Okay, lesson number 4. See that your example does not contradict your doctrine. Lição número 4. Certifique-se de que seu exemplo não contradiga a sua doutrina. Richard Baxter's write this: we must study as hard how to live well as how to preach well. Richard Baxter escreve o seguinte: devemos estudar com afinco tanto sobre como viver bem, quanto sobre como pregar bem. We must think and think again how to compose our lives as well as our sermons. Precisamos pensar muitas e muitas vezes como nós devemos compor a nossa vida, tanto quanto como nós devemos montar o nosso próprio sermão. Now here's the danger if we don't do this. Agora aqui está o perigo se não agirmos assim. You have heaven to win or lose as well as other men. Ou você ganha ou você perde o céu, assim como você ganha ou perde as pessoas. This is what Paul says to young Timothy in 1 Timothy 4:16. E aqui está o que Paulo diz para o jovem Timóteo em 1 Timóteo 4:16. He says, keep a close watch on yourself and on your teaching.
Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persist in this, for by doing so you will save both yourself and your hearers. Persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Eternity is at stake for both you and your hearers, Paul is saying. O que Paulo está dizendo é que a eternidade está em jogo, tanto para você quanto para aqueles que o ouvem. So we must both watch our lives and our doctrine. Então nós precisamos atentar para a nossa vida e para a nossa doutrina. Far too often we are very precise in our doctrine, Porque muitas vezes nós podemos ser bem precisos na nossa doutrina, but neglect our own lives. mas negligenciamos a vida. So let me ask you, how do you compose your life well? Então a pergunta que eu faço é: como você sabe se você está realmente compondo, formulando a sua vida da maneira correta? I think it begins with establishing good Sabbath rhythms. Eu acredito que isso começa quando nós estabelecemos ritmos saudáveis de descanso. Do you take a full day off? Será que você para um dia inteiro para descansar? As a pastor, do you have a Sabbath day Como pastor, você tem um sábado que você siga, in which you rest from your work? no qual você descanse completamente do seu trabalho? That can't happen on Sunday. Isso não pode acontecer aos domingos. Sunday is your work. Domingo é um dia de trabalho para você. There has to be another day. Precisa haver outro dia. See, the problem isn't a schedule problem. Veja, o problema não é uma questão de agenda simplesmente, It is a heart problem. mas é um problema do coração. The reason we cannot take a day off when we need a day off A razão por que nós não tiramos o dia de folga quando nós realmente precisamos disso is that far too often we are working in pursuit of acceptance. é porque, na maioria das vezes, nós estamos trabalhando buscando a aceitação, a aprovação das pessoas, Instead of working from a position of acceptance. em vez de trabalharmos a partir de uma posição em que nós já somos aceitos. Two very different ways to work. São duas formas muito diferentes de trabalhar. To work from a position of acceptance Nós podemos trabalhar a partir de uma posição de estarmos aceitos já. is to believe that your identity, your value, your worth E quando fazemos isso é porque cremos que a nossa identidade, o nosso valor rests completely in the work of Christ on the cross. repousam completamente sobre a obra de Cristo na cruz a nosso favor. To work from a position of rest Quando nós então trabalhamos a partir de uma posição de descanso, brings rest to our souls. e isso traz descanso para as nossas almas. Working in pursuit of acceptance Mas quando nós trabalhamos em busca de aceitação, brings restlessness to our souls. isso na verdade traz uma inquietação para a nossa alma. And so for some of us, it's not just a day off isn't enough. Então não é que para nós simplesmente baste um dia de folga. We can take a day off and still be tired at the end of our day off. Nós podemos tirar aquele dia para descansar e ainda assim no final do dia estarmos cansados. Am I the only one that's ever experienced that? Imagino que alguém aqui já deva ter experimentado algo assim. Where you need a vacation from your vacation. Por exemplo, quando você precisa de férias das suas férias. Because not even vacation gives you the rest you need. Porque nem nas férias você consegue descansar aquilo que você precisa descansar. The only way you can find the rest your soul needs A única forma em que você pode encontrar o descanso do qual a sua alma precisa is to learn to work from a position of é acceptance. quando você aprende a trabalhar a partir de uma posição de quem já é aceito, Not in pursuit of acceptance. não para buscar aceitação. And the only way you can do that is to preach the gospel to yourself daily. E você só pode fazer isso pregando o evangelho para você diariamente. Now, this has implications for all of life. Agora veja, há implicações disso para toda a vida. Let me give you one example to help you understand E this. eu quero dar um exemplo para tornar ainda mais claro o que eu quero dizer. Men loving your wife from a position of acceptance versus a pursuit of acceptance looks very, very different. É muito diferente quando você, por exemplo, ama sua esposa a partir de uma posição em que você quer aceitação, e diferente de quando você ama, quando você já se sente, você sabe que é aceito. É muito diferente.
So, for example, if I love my wife in pursuit of acceptance, Então, por exemplo, se eu devoto amor à minha esposa porque eu quero ser aceito, when she fails to give me the acceptance I long for, like respect, quando ela, por exemplo, não me dá a aceitação que eu tanto quero, por exemplo, na forma de respeito, I become angry with her eu fico muito furioso com ela. and upset with her E eu fico chateado com ela, instead of loving her. em vez de amá-la. Why? Por que isso acontece? Because she has threatened my identity. É porque ela, na verdade, está ameaçando a minha identidade. But if I love my wife from a position of acceptance, Mas se eu amo a minha esposa de uma posição de quem já se sabe aceito, whether she respects me or not, se ela me respeitar ou não, it doesn't matter. isso não vai fazer diferença para mim. Because my identity rests not in my performance Porque a minha identidade não repousa no meu desempenho, or what she thinks about my ou performance, no que ela pensa a respeito do meu desempenho, but my identity is rooted in Christ's perfect, flawless performance on the cross. mas a minha identidade está fundamentada na obra perfeita de Cristo na cruz. And to the degree that I believe that, E quanto mais eu creio nesse desempenho de Cristo na cruz, will be the degree that I am free to love my wife well, mais eu estarei livre para amar bem a minha esposa. to be able to love her when she needs my love the E most. poderei amá-la nos momentos em que ela mais necessita do meu amor. And that's usually when she's not respecting me. E geralmente é nos momentos em que ela não está me respeitando. That's when she needs my love the most. É nessa hora que ela mais precisa do meu amor. And the same with the church. E o mesmo acontece em relação à igreja. If you work out of a pursuit of acceptance, Se você trabalha querendo ser aceito, you're just using your church. você simplesmente está usando a sua igreja. But if you work from a position of acceptance, Mas quando você trabalha a partir de uma perspectiva de quem já se identifica como aceito, then you're free to truly love your church. então você agora está livre para de fato amar a sua You igreja. will preach the gospel Você vai pregar o evangelho and sin unapologetically. e vai pregar sobre o pecado sem reservas. Because it's not crucial for your identity whether they like you or not. Porque não é vital para a sua identidade se a sua igreja vai ou não apreciar o teor da sua And so pregação. you are free to love them. E por isso você então está livre para amá-la. See, most of us don't preach the hard truth of sin Veja, muitos de nós não pregam as verdades mais severas a respeito do pecado. because we are more interested in our people liking us Porque nós estamos mais interessados em que as pessoas gostem de nós, or accepting ou us que nos aceitem, than we are interested in loving them with the truth of God. mais interessados nisso do que interessados em que elas possam ser alcançadas pela We verdade. must de love Deus. and lead our church from a position of acceptance. Nós precisamos amar e conduzir a nossa igreja a partir de uma posição de quem já se reconhece Okay, aceito. lesson number 5. Lição número 5. See to it that the gospel guards your heart from Satan's attacks. Certifique-se de que o evangelho protegerá o seu coração dos ataques de Satanás. See that you live not in the sins against which you preach in others. Certifique-se de não viver naqueles pecados contra os quais você prega para as pessoas. 1 Peter 5:8 says this. 1 Pedro 5:8 diz o seguinte: Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão que procura a quem possa devorar. Now, Peter, if you go back to verse 1, Peter is talking to elders, to shepherds here. Agora veja, se voltarmos ao primeiro versículo, veremos que Pedro está aqui falando a pastores, a presbíteros. To the shepherds of the flock. Está se referindo aos pastores de um rebanho. And he's saying, be sober and watchful. E ele diz a esses homens: tende bom senso e estai atentos. Now, the danger of this is that the honor of Christ rests more on you than in other men. Agora veja, o perigo disso é que a honra que cabe a Cristo repouse mais sobre você. Can you say that again? I'm sorry. The honor of Christ rests more on you than in other men. É que a honra de Cristo repouse mais sobre você do que sobre outros homens. And so, like, if Satan can take you out as a pastor, Então aquilo que... Can you say that again? attack you as a pastor, Isso pode te atacar como pastor. it will have far more devastating effect than someone who Satan attacks in your church. Isso vai devastar muito mais alguém a quem o diabo ataque na sua igreja.
There is nothing more devastating than sitting across from a pastor who Satan has disqualified from ministry. Não existe nada mais terrível do que sentar diante de um pastor a quem Satanás desqualificou para o ministério. My heart breaks because I hear so many pastors confess sins that Satan has used to take them out and disqualify them from ministry. Eu fico com o coração partido quando eu ouço pastores relatarem os pecados que Satanás utilizou para destruírem os seus ministérios e os desqualificarem como ministros do Evangelho. Now, any of us could be taken out by sin and be disqualified from ministry. Agora veja, qualquer um de nós pode se desviar pelo pecado e nos tornar desqualificados para o If ministério. you don't think you can be disqualified from ministry, Se você acha que isso não pode acontecer com você, if you don't think Satan can blind you se você acha que Satanás não é capaz de cegá-lo to the devastating effects of sin in your own life, quanto aos efeitos devastadores do pecado em sua vida, then you are a likely candidate for Satan to devour. então você é um candidato muito fácil, uma presa fácil para ser devorado pelo diabo. I say this not to scare you, Eu digo isso não para amedrontá-lo, but to cause you to run to the cross and cling to the cross. mas para fazê-lo correr para a cruz e agarrar-se a ela. The way you guard your heart from Satan's attacks A maneira pela qual você cuida e guarda o seu coração em relação aos ataques de Satanás, is to immerse yourselves daily in the gospel. você faz isso imergindo, mergulhando diariamente no Evangelho. Okay, lesson number 6. Lição número 6. See that you live authentically so that sanctification can work deeply in your soul. Certifique-se de viver de forma autêntica, de modo que a santificação possa ser operada profundamente em sua alma. In 1 John 1, 5 through 10, Em 1 João 1, versículos de 1 a 10, John calls us to live in the light João nos chama a vivermos na luz, and to walk in the light as he is in the light. nos chama a andarmos na luz assim como ele na luz está. And to not pretend we don't have sin, E nos chama a não fingirmos que não temos pecado, but to confess it and let the blood of Jesus cleanse us from all sin. mas nos chama a confessar esses pecados e permitir que o sangue de Jesus nos purifique de todos os pecados. I think repentance is the most powerful tool to living an authentic life. Eu creio que o arrependimento é uma das armas mais poderosas para nós sermos capazes de viver uma vida autêntica. Martin Luther, in his 95 Thesis, ignited the Protestant Reformation by saying this: Martinho Lutero começou as suas 95 teses dizendo exatamente isso. he said, "Our Lord and Master Jesus Christ willed that the whole life of the believer should be one of repentance." O desejo do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo é que toda a vida do cristão seja uma vida de arrependimento. We must be men and women who walk in repentance. Nós precisamos ser homens e mulheres que andam andam em arrependimento. Having 3 daughters, Como eu tenho 3 filhas, I have learned that repentance is a powerful tool for parenting. eu já descobri que o arrependimento é uma ferramenta poderosa no processo de criar filhos. You are your child's first preacher, Você é o primeiro, mais importante pregador dos seus filhos. and they are your first audience. E eles são a primeira plateia que você tem. Long before you reach the pulpit, they will have already seen your sermon in your life. Muito antes de você chegar ao púlpito, essa plateia já vai ter observado o sermão que é pregado pela sua própria vida. And so the question is have you preached it well? Então a pergunta é, será que você tem pregado bem? And if you're like me, E se você é como eu, you probably have to say many weeks no. talvez você responda, olha, muitas semanas não foi o caso. I have not preached the sermon well before my kids. Diante dos meus filhos, eu não posso dizer que preguei corretamente o sermão. And so here's what I've learned to do. E aqui está uma coisa que eu aprendi a fazer. I have learned to kneel down before my daughters Eu aprendi a me ajoelhar na frente das minhas and filhas, look at them eye to eye olhar olho no olho and repent before them e me arrepender diante delas. and say, honey, I have sinned first and foremost against God. E dizer, querida, eu
pequei primeiramente contra Deus. and I have sinned against you. E eu pequei também contra você. God in His grace has forgiven me. Deus, na sua graça, me perdoou. Will you forgive me? Você pode me perdoar também? One of the most powerful transformative tools I've seen in my daughters' lives Uma das ferramentas mais poderosas e transformadoras que eu vi na vida das minhas filhas has been modeling repentance for them. foi exatamente ser um exemplo de arrependimento para elas. Repentance is also a powerful tool for pastoring. E o arrependimento é também uma ferramenta muito poderosa para os pastores. Every Sunday I have to repent before I get in the pulpit. Todos os domingos, antes de subir ao púlpito, eu preciso me arrepender. Here's why. E aqui está a razão. Because I pursue the approval of men in attendance. A razão é que eu preciso me arrepender dessa busca pela aprovação dos homens que estão ali, das pessoas que estão ali me ouvindo. I remember when God graced us with a lot of growth. Eu lembro quando Deus foi gracioso em nos conceder um crescimento muito grande. And we moved to 2 services. E nós começamos naquela ocasião, passamos a fazer dois cultos. And the second service was always bigger than the first service. E a segunda reunião sempre era maior do que a primeira. And I found myself preaching more passionately in the second service than the first service. E eu percebi que no segundo culto eu estava pregando com muito mais paixão do que no primeiro culto. And I would rationalize in my mind, oh, that's because I know my sermon better. E eu comecei a racionalizar, explicando para mim mesmo, eu faço isso porque na segunda vez eu estou mais acostumado e familiarizado com o próprio sermão. But when I walked in the light of my own sin, Mas quando eu comecei a olhar o meu pecado à luz, trazê-lo à luz, I realized I was preaching more passionately in the second service because it had bigger attendance. eu comecei a perceber que havia mais paixão no meu segundo sermão, porque ali havia um público maior. I had to repent about being more passionate about attendance than I was the gospel. E eu precisei me arrepender pelo fato de ser mais apaixonado pelo número de pessoas presentes do que pelo evangelho. If you pastor with repentance, you will lead a community of gospel transformation. Se você conduz as pessoas pelo arrependimento, você vai construir uma comunidade de transformação. You will lead a church in which sin is not minimized but confessed and cleansed by the blood of Jesus. Você vai edificar uma comunidade em que o pecado não é minimizado, mas ele é tratado e purificado pelo sangue de Jesus. It is this kind of church that burns bright with the passion for the gospel. É esse tipo de igreja que arde com a paixão do evangelho. This is a church that will truly become missional. E essa é a igreja que vai verdadeiramente ser uma igreja missional. Now, lesson number 7. Lição número 7. See to it that you depend desperately on the power of the gospel for all of life and ministry. Certifique-se de depender desesperadamente do poder do evangelho para todo o seu ministério. And as we do that, Christ will get all the glory for our E ministry. quando nós agimos dessa maneira, Cristo recebe toda a glória pelo nosso ministério. And this prayer this Pauline prayer in Ephesians 4 will be answered. E essa oração de Paulo lá em Efésios será respondida. In verse 20 of chapter 3, No capítulo 3, no versículo 20, Paul prays, "Now to him who is able to do far more abundantly Paulo ora, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, than all that we ask or think, além do que pedimos ou pensamos, according to the power that is at work within us. pelo poder que age em nós. To him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, forever and ever. para todos sempre. Amen." Amém. You see where Paul hinges all of God's glory on? Você vê onde Paulo coloca em jogo toda a glória de Deus? Is the power of the gospel that's at work within us. É no poder do evangelho que está em operação em nós. May Christ be glorified in your ministry. Que Cristo possa ser glorificado no seu ministério. Let me stand and pray for us. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Jesus, Forgive me for being more passionate about having a great church perdoa-me por estar mais apaixonado pelo fato de querer uma igreja maravilhosa than being passionate about you as a great Savior. do que estar apaixonado por Ti como um grande Salvador, maravilhoso Salvador. God, forgive me for when I look for acceptance Perdoa-me, Deus, pelas vezes em que eu procuro ser aceito in the work of the gospel durante o serviço, a obra do ministério, instead of in your work of the cross. em vez de estar focado na Tua obra na cruz.
Holy Spirit, immerse us deeply in the gospel. Espírito Santo, vem mergulhar-nos profundamente no Evangelho. May we soak in it. Que nós possamos realmente estar mergulhados, encharcados dele. May we revel in it. Que nós possamos nos alegrar e jubilar nele. May we glory in Que it. nós possamos nos gloriar nele. And may the result be E que o resultado disso seja that we make much of you. que tu sejas engrandecido em nós. In Jesus' name, Em amen. nome de Jesus. Amém. Amém.